E o professor Miguel Jorge é ex-presidente da Associação Médica Mundial, né? E que já 3 brasileiros ocuparam a Associação Médica Mundial, o professor Miguel Jorge, e o professor Amaral e o professor Pedro Kassab. Ou seja, dos 3 brasileiros, 2 patrícios que estavam lá na Associação Médica Mundial. Então, para nós é uma grande honra tê-lo aqui hoje, professor. E o tema de psiquiatria é sempre importante para o clínico, para o médico como um todo, porque a gente precisa, são pacientes que precisam de acolhimento. E esse acolhimento e essa transmissão, a tomada de decisão compartilhada é algo que a psiquiatria faz muito bem. Eu tenho certeza que nós iremos aproveitar muito. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Na verdade, o tema não é psiquiátrico, né? Eu até, de maneira deliberada, resolvi escolher um tema não psiquiátrico, mas que fosse do interesse de todas as especialidades para poder abrir as reuniões esse ano, né? E eu acho que essa questão da tomada de decisão de forma compartilhada com os nossos pacientes, né, em muitas áreas é de uma extrema relevância e vem ganhando cada vez mais, no meu modo de ver, importância. Como vocês vão ver na minha apresentação, né, houve uma época onde, na relação médico-paciente, o médico era um senhor todo-poderoso, né? Hoje em dia, isso não é mais assim, né? Os pacientes, ao longo do tempo, foram ganhando cada vez mais protagonismo em função de uma série de circunstâncias, dentre elas um acesso muito maior à informação que todos nós temos hoje em dia, de todas as áreas, e com isso eles passaram a ter um papel dentro da relação médico-paciente, aonde a necessidade de um compartilhamento das decisões muitas vezes se impõe, né? Bom, a gente tem que entender que a medicina ela é ciência e arte ao mesmo tempo, né? O componente científico da medicina tem a ver com aqueles dados que de alguma forma se busca, através das pesquisas, comprovar sua generabilidade, né? Ou seja, situações que efetivamente poderiam, a grosso modo, se aplicar a qualquer pessoa portadora de uma determinada patologia, né? Entretanto, mesmo nos inícios da criação do que se veio a chamar de medicina baseada em evidência, que eu acho que é o pilar científico por natureza da nossa profissão, né? Já se de alguma maneira preconizava que os pacientes deveriam ter algum tipo de atenção dentro desse aspecto, porque nem sempre aquilo que a evidência mostrava como o mais recomendável se aplicava a cada caso em particular, porque o que é generalizável para populações, não especificamente para situações individuais, como é a atenção que a gente de alguma maneira dá a cada um dos pacientes que nos procura por qualquer tipo de problema. Então, há uma tensão nessa decisão a ser tomada, por um lado, baseada numa evidência científica, que dá validade interna para isso que de uma certa maneira se preconiza, e a aplicabilidade, porque existe uma heterogeneidade muito grande de respostas individuais a uma mesma intervenção, a um mesmo procedimento, a uma mesma orientação. Durante muito tempo, o modelo que prevaleceu no exercício da medicina foi um modelo de natureza paternalista, onde, como eu disse, o médico era o grande senhor. E isso se devia a alguns pressupostos, e até então, muitos deles até verdadeiros, né? Por exemplo, para uma maioria de doenças, até décadas atrás, existia um bom tratamento, né? E, de maneira geral, eram, obviamente, os médicos os indivíduos mais capacitados a oferecer esse tratamento para os pacientes. Havia um pressuposto
com o pressuposto de que os médicos não apenas conheciam esse melhor tratamento para cada situação particular, patológica, para cada enfermidade, como eles aplicariam isso de forma consistente a qualquer paciente que os procurasse portadores daquele tipo de patologia, o que nem sempre se verificava, mas era um pressuposto. Pela experiência dos médicos, seriam eles que estariam, de alguma maneira, numa posição perfeita para considerar o que era melhor para o seu paciente. Ou seja, avaliando riscos e benefícios, né, eram os médicos que, de alguma maneira, estavam capacitados a efetivamente tomarem essa decisão, até porque eles tinham uma real preocupação com os pacientes e julgavam que, assim, eles estariam fazendo o melhor que eles poderiam por cada uma daquelas pessoas. De pouco menos de 50 anos para cá, essa situação foi mudando gradativamente, em parte pela própria evolução da medicina. Então, já não existia mais, muitas vezes, um único tratamento, uma única situação recomendada para uma determinada situação patológica ou de enfermidade, mas existia um número crescente de possibilidades de tratamento, de forma que o próprio processo decisório foi ficando mais complicado, porque cada uma delas, obviamente, envolvia benefícios e riscos de naturezas diferentes. Na verdade, quem sofria com a questão do que poderia ser tomado como decisão não era o médico, mas era o paciente. Então, o paciente começou a ter um interesse maior nessa decisão, na medida em que as consequências, quem viveria seriam eles. Então, a questão de avaliação de risco e benefício necessitava ser discutida com o paciente e saber até que ponto, para cada uma daquelas opções que pudesse existir para aquela patologia, qual que ele, de alguma maneira, se sentia mais confortável a fazer. Claro, desde que não houvesse uma prevalência, uma prioridade muito grande em relação a ela, uma gradação hierárquica entre essas diversas alternativas. Outros fatores foram influenciando essa relação médico-paciente, como, por exemplo, o fato de que o tratamento muitas vezes passou a ser pago por terceiros. Não era mais uma coisa que envolvia apenas médico e paciente, mas havia um fator externo a isso. Os custos começaram a crescer de forma progressiva e os custos entre diversas opções terapêuticas também poderiam ser variados. Em muitos lugares, uma necessidade de consentimento do paciente para a adoção de um tratamento qualquer, e o direito que os pacientes passaram a ter de serem informados a respeito de quais são as opções que eu tenho do ponto de vista do tratamento disso que é o que constitui o motivo da minha vinda até o médico, né? Então, houve uma mudança de poder na relação médico-paciente. Então, o poder deixou de estar totalmente na mão do médico e passou a ter que ser, de alguma maneira, compartilhado com os pacientes, até mesmo por questões éticas, que envolvem a questão da autonomia do paciente, a questão da beneficência e da não maleficência, e que acabaram até, de uma certa maneira, em certas circunstâncias, se constituindo num piar do que veio a se chamar de escolha informada. Ou seja, em algumas situações, parecia que o médico tinha a obrigação simplesmente de oferecer informação para os pacientes a respeito dos diversos tratamentos possíveis, e quem decidia o tratamento era o paciente, não mais o médico, invertendo o modelo paternalista. Isso é o que se denominou na época de escolha informada. Diante dessa situação, a chamada tomada de decisão compartilhada sobre o tratamento começou a levar em conta o que começou a crescer cada vez mais do ponto de vista da prática, que era a pessoa do paciente como centro da atenção do médico, e não apenas a doença do paciente, que é o que muitas vezes acontecia. O médico olhava para aquela pessoa, mas só enxergava ali uma doença a ser tratada. Então, começou a existir uma situação onde o paciente passou a requerer
um cuidado dentro da relação médico-paciente, porque isso poderia, inclusive, ter influências no resultado de algum tipo de terapêutica para tratar a patologia do qual ele era portador. Tá? Então, outros aspectos do paciente passaram a ser relevantes, a serem considerados para tomar uma decisão com relação a que tratamento adotar. Na medida em que os pacientes são pacientes de uma complexidade muito grande e uma heterogeneidade do ponto de vista do seu constitutivo, seja biológico, seja psicológico, seja social. Tá? Então, são situações que precisam ser consideradas quando se vai propor um determinado tratamento. Porque senão o que acaba muitas vezes acontecendo é aquilo que está cansado de saber, o paciente leva uma prescrição e aquela prescrição não é seguida muitas vezes pelos nossos pacientes. Então, mesmo a medicina baseada em evidência, que é, como eu disse, o pilar científico da nossa profissão, nos seus primórdios, lá no começo da década de 90, quando ela começou a aparecer na literatura, ela já levava, de alguma forma, alguma recomendação para se considerar as necessidades emocionais dos pacientes. E no início dos anos 90, os proponentes da medicina baseada em evidência, eles chegaram a, de alguma maneira, no conceito da MBE, reconhecer a importância de valores e preferências dos pacientes, mas isso foi, de alguma maneira, ficando relegado a um segundo plano. E a questão daquilo que era recomendado por ensaios clínicos randomizados parece que era a única coisa que importava dentro da medicina baseada em evidência, daquilo que, de alguma maneira, saía desses estudos para constituírem os guidelines, as diretrizes para as diversas patologias que, de alguma forma, as pessoas possam apresentar. Há autores que já ressaltavam que evidência, muitas vezes, não é suficiente para uma tomada de decisão quando se pensa num paciente específico, num paciente em particular. Ou seja, a questão das preferências e dos valores que esses pacientes têm sobre, principalmente, os benefícios e riscos, eles precisam ser pesquisados pelos médicos, da mesma forma como aquilo que vem da evidência científica, tá? Para que, de forma conjunta, isso possa efetivamente instrumentalizar uma decisão que, de alguma maneira, se aplique melhor a cada caso em particular. Nesse livro, o User's Guide to the Medical Literature, a Manual for Evidence-Based Clinical Practice, esses valores e preferências já eram muito contemplados e a gente vai ler aqui. A coleção de objetivos, expectativas, predisposições e crenças que os indivíduos têm para certas decisões e seus resultados potenciais são aquilo que, de alguma maneira, constitui isso que a gente, grosso modo, vem a chamar de valores e preferências que, junto com a evidência científica, devem ser sempre considerados para se tomar uma decisão a respeito do tratamento. Em 2008, o trabalho é um livro, eu não tive acesso a ele, mas ele está citado nesse artigo do Charles, de 2011. Esses autores, eles propuseram 4 componentes para um modelo de medicina baseada em evidência, aonde a expertise do clínico é que deveria, de alguma maneira, integrá-los do ponto de vista de poder chegar a soluções. E esses 4 componentes seriam, obviamente, o estado clínico do paciente, bem como as circunstâncias, as preferências dos pacientes, a evidência da pesquisa, que vem através da medicina baseada em evidência, e, obviamente, os recursos disponíveis, porque muitas vezes a gente tem claro aquilo que é o melhor para o paciente, mas é um recurso ao qual ele não tem acesso, não está disponível para um paciente em particular. Então, esses autores de Senso, Silista e Guia, que propuseram esse modelo
de 4 componentes que, na verdade, se superpõem e necessitam ser devidamente integrados pela experiência clínica do médico. Essa prática baseada em valores, ela de alguma maneira vem mostrando que nós temos observado uma diminuição da concordância entre as pessoas no que diz respeito a valores. A nossa sociedade está ficando cada vez mais diversificada, né? E muitas vezes, nós médicos, mesmo atendendo pacientes que socioculturalmente são muito parecidos conosco, tá? A gente julga que sabe que os valores podem ser os mesmos que a gente tem. E isso não se verifica na prática. Que diria quando o paciente vem de uma situação sociocultural diferente. Muitas vezes eu cito assim, o quanto é diferente você atender um paciente no consultório particular, o quanto é diferente você atender um paciente no SUS, na periferia da cidade, com a mesma patologia. São realidades completamente distintas. Então, não levar essas situações em conta é algo que, com certeza, vai trazer resultados muito diferentes se você propuser o mesmo tipo de intervenção para um e outro. Então, essas questões têm muita importância para o sucesso terapêutico na clínica, né? A nossa sociedade, ela efetivamente foi ficando cada vez mais heterogênea. Isso é algo que a gente vê a olhos vistos, né? Os pacientes estão mais detentores de conhecimento, ficaram mais poderosos, né? No sentido de terem um protagonismo que não tinham antes, e explicitam esses valores, né? Então, não é possível mais assumir que o que nós temos diante de nós como pessoa é alguém parecido com a gente, por mais que isso eventualmente possa parecer. Então, é importante investigar no que diz respeito especificamente, obviamente, àquela situação particular de estar tratando daquela pessoa com aquela enfermidade, ou quais são as crenças, quais são as ideias, o que essa pessoa pensa a respeito disso, para de alguma maneira poder levar isso em conta nessa tomada de decisão. O conceito de decisão compartilhada, na medida em que ela acabou se mostrando um meio termo entre aqueles dois polos que eu havia citado, né? Ou o médico decide, ou passa a ser o paciente que toma a decisão depois que ele é informado a respeito da situação. Não, aí é um compromisso dentro da relação médico-paciente. É algo que se tem que alcançar a dois, né? Então, as evidências devem ser apresentadas para o paciente tem que ter a oportunidade de alguma forma, expressar os seus valores, as suas preferências, as suas expectativas, né? E, com isso, dar a ele a oportunidade de participar da decisão. Não necessariamente o paciente vai assumir isso. Não necessariamente um paciente vai querer, junto com o médico, tomar a decisão. Principalmente diante de situações que carregam uma margem de incerteza muito grande do ponto de vista do que está acontecendo, muitas vezes os pacientes abrem mão e delegam ao médico realmente a possibilidade de tomar a decisão de acordo com o que ele especificamente crê ser melhor. Mas o paciente ele tem que ter o direito de poder participar da decisão, mesmo que ele escolha não fazer assim, tá? Então, o que se busca é que, de alguma maneira, diante dessas situações, numa via de duas mãos, né, nessa troca de informações médicas e pessoais, que se chegue a um consenso a respeito do que fazer. Que médico e paciente, conjuntamente, optem pela solução ou pela alternativa que julgam ser aquela que mais se aplica naquela situação particular. Esse artigo é um artigo muito bom. Eu achei esse artigo fabuloso, principalmente para aqueles que, de alguma maneira, além de clinicarem, têm uma tarefa didática, têm uma tarefa de formação de médicos. Porque, além dele discutir bastante extensivamente a questão da decisão compartilhada, ele tem uma parte no artigo que eu recomendo a leitura para vocês. Quem quiser depois a referência bibliográfica
pode me pedir que eu envie, ou eu posto lá no nosso grupo de WhatsApp, da associação, ele detalha muito o que eles consideram que são qualidades inerentes para uma pessoa ser um bom médico. Eu achei isso uma coisa assim, eu nunca vi isso de uma maneira tão concisa num artigo quanto eu vi aqui. Mas, de qualquer forma, a parte que diz respeito no artigo à questão da decisão compartilhada, esses autores eles ressaltam que compartilhar não é só dar as informações e extrair as preferências dos pacientes, mas para que se possa, de alguma maneira, elaborar em cima dessa situação, tem algumas características do médico que são necessárias. E o artigo cita ter coragem, ter humildade, ter flexibilidade, coisas que muitas vezes os médicos não têm, além da habilidade de evitar assumir pressupostos a respeito do paciente, manejar o próprio medo de perder o controle da situação ou não querer, muitas vezes, manifestar uma não compreensão do que está acontecendo. Então, o médico precisa ter coragem para, de alguma forma, muitas vezes, se ver numa situação como essa e poder compartilhar, não, obviamente, essa situação, mas aquilo que, de alguma maneira, implica numa necessidade do paciente ter uma voz mais ativa dentro dessa tomada de decisão compartilhada. Além disso, né, o próprio ambiente de trabalho e as circunstâncias do paciente vão afetar de maneira positiva ou negativa esse processo de decisão compartilhada. As razões que sustentam essa tomada de decisão compartilhada, elas dizem respeito particularmente a duas questões. Uma delas diz respeito à autonomia do paciente, o princípio ético de autonomia do paciente. E, obviamente, a segunda são as próprias evidências, né? Evidências não apenas científicas, mas de que muitos pacientes querem mais informação dos seus médicos e não simplesmente serem tratados como polos passivos dentro dessa relação. Tá? Eles querem participar nas decisões, tá? Naquilo que, de alguma maneira, possa afetar a vida deles e, às vezes, até a vida da própria família. E, como eu disse antes, não necessariamente querer é fazer. Então, muitas vezes, os pacientes, né, não se está dizendo que eles devem participar, mas eles devem ser capazes de fazê-lo, se assim o desejarem. Porque, como eu disse, muitas vezes o paciente delega, realmente, não quer, de alguma forma, participar dessas decisões, porque não se sente em condições, efetivamente, de fazê-las. Essa tomada de decisão, como vocês estão vendo, ela é uma construção de preferências, é um processo que é socialmente construído, que é uma coisa que é elaborada dentro da relação médico-paciente. Ela não é dada, ela não está pronta. Tá? Então, essa construção social, ela, de uma certa maneira, ela corrige um poder que pode não estar igualitariamente distribuído na relação. Né? Se o médico efetivamente se abre para essa situação, ele está cedendo parte do poder que ele tem aí para o seu paciente. Né? Não no sentido do paciente passar a ser aquele que vai determinar a situação, mas, obviamente, dentro dessa construção, como eu falei, consensual a respeito do que fazer. E isso envolve um pensamento analítico, né, os componentes, inclusive, de afetos e de intuição, bem como um componente não analítico cognitivo, tá, de 2 ou mais indivíduos. Muitas vezes, não é apenas o paciente que participa da decisão. Às vezes, existem pessoas da família que acabam também se fazendo presente nessas situações e a gente tem que ter a habilidade de poder, de alguma maneira, levá-los em consideração. De tal maneira que o Epstein disse que as decisões mais sábias sobre o tratamento a ser adotado emergem não de perspectivas individuais do médico, do paciente ou da família, mas numa interação entre esses atores. Existe resistência tanto à medicina baseada em evidência quanto à decisão tomada de forma compartilhada. Tá? Porque é um desafio na prática clínica tradicional que antes, e ainda é em muitos rincões, muito paternalista. Né? Isso ainda prevalece de forma
bastante acentuada, a gente vê isso ainda por aí com bastante frequência, né? Muitos médicos dizem que, na verdade, tanto a medicina baseada em evidência quanto a tomada de decisão compartilhada são irreais, porque demandam muito tempo, porque os pacientes não são competentes para participar disso, porque os recursos não estão disponíveis, então eles consideram, muitas vezes, não fazem isso porque consideram que isso é uma coisa irreal, né? Uma revisão sistemática de 2008, onde 90% praticamente dos respondentes eram médicos, se identificaram algumas barreiras e alguns facilitadores para a implementação da tomada de decisão compartilhada, né? Essas barreiras fundamentalmente tinham a ver com os médicos falando de restrição de tempo, de novo, né? Falta de aplicabilidade devido à característica do paciente e da própria situação clínica e as preferências dos pacientes como barreiras para essa tomada de decisão. Por outro lado, havia alguns aspectos que eles consideravam como facilitadores que o processo se transcorresse dessa maneira. Por exemplo, profissionais mais motivados a fazê-lo, tá? Uma expectativa de que se essa decisão fosse tomada de forma compartilhada, ela terá um impacto positivo nos resultados para o paciente e para o processo de cuidado clínico. O êxito terapêutico tem mais chance de acontecer quando a decisão é compartilhada do que quando tomada de forma unilateral pelo médico. Os benefícios que são identificados com essa tomada de decisão compartilhada, sensível às preferências dos pacientes, é porque, de alguma maneira, ela se mostra, como eu falei, mais alinhada a valores, tá? Então, ela é uma peça realmente fundamental naquele tipo de cuidado que é mais centrado no paciente, não apenas na patologia que o paciente tem. E essa tomada de decisão, ela, de maneira geral, leva os pacientes a terem um conhecimento maior a respeito do que está acontecendo com eles, uma percepção clara do envolvimento pessoal que eles têm no processo decisório. Com isso, eles acabam ficando mais satisfeitos, têm menos conflitos quanto às decisões, né? Particularmente nos Estados Unidos, onde a maioria desses artigos, obviamente, são publicados. Lá tem essa questão de processar o médico. Então, quando a decisão é compartilhada, há menos conflitos que emanam dessas situações. Os pacientes referem uma melhor qualidade de vida quando as preferências deles são levadas em conta, aderem mais aos tratamentos e, com isso, os resultados para a saúde acabam sendo melhores. Finalmente, assim, a gente pode pensar que algumas etapas deveriam, de alguma maneira, fazer parte disso que se chama uma tomada de decisão compartilhada. Quando o médico se encontra com o seu paciente, ele deve preparar o cenário para que isso aconteça, né, informando o paciente de que ele poderá ter um papel ativo dentro da definição do que será feito com ele, de como será feito com ele. Tá? Então, ele tem que saber disso através do próprio médico. Porque, geralmente, o paciente chega diante do médico muito fragilizado, muito vulnerável. Vocês sabem disso, né? Em seguida, há que se discutir as opções, que aí essas opções, basicamente, são aquelas que vêm dos guidelines, ou que seja, em última análise, vem daquilo que se preconiza do ponto de vista de evidência científica e da própria experiência do médico como mais recomendado para o tratamento daquela situação em particular. E o médico deve, para cada uma das opções possíveis, quando existem mais do que uma, discutir tanto as vantagens quanto as desvantagens de cada opção. Porque, obviamente, existe isso em qualquer tipo de orientação ou de conduta que a gente vai adotar. Em seguida, né, além das opções terapêuticas preconizadas, discutir as próprias preferências, ou seja, o profissional, o médico, deve ativamente solicitar do paciente que se manifeste a respeito diante das possibilidades, como é que ele se sente, como ele vê isso, o que ele pensa de cada uma dessas alternativas e discutir essas preferências com o paciente, porque muitas vezes as preferências dos pacientes elas podem ser enganosas, elas podem estar baseadas em crenças
que na verdade não são verdadeiras. Então, é uma conversa realmente que tem que acontecer, para então finalmente se tomar uma decisão, que, como eu disse, tanto e pode ser uma decisão conjunta, ou, se o paciente preferir, né, com relação ao papel dele, ele pode, muitas vezes, não querer efetivamente dar uma opinião a respeito e deixar a critério exclusivo do médico aquilo que será feito com ele. Então, em resumo, né, a possibilidade de êxito frente a qualquer situação dessas, que implique numa tomada de decisão, sempre vai, de alguma maneira, comportar diversas opções, envolvendo inúmeros pacientes, aonde se deve respeitar os valores e as expectativas que esses pacientes têm. E como eu disse, né, o médico deve ter cuidado de imaginar que o paciente tem os mesmos valores que ele, tá? Mesmo, como eu falei, em ambiente onde ele se identifica socioculturalmente com o paciente. Se ele não se identifica, se o contexto é diferente, o cuidado tem que ser ainda maior. Eu acho que a partir dessas situações, a gente pode ter alguma conversa produtiva aqui nessa noite de hoje, abrindo as nossas reuniões. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Excelente apresentação. Bom, enquanto a gente aquece aqui para as perguntas, deixa eu colocar uma posição para o senhor que eu gostaria de discutir. O senhor falou muito da diversidade de pacientes, né? E o que nós enfrentamos hoje no consultório também é uma diversidade muito grande de opiniões médicas, né? A medicina baseada em evidência, que o médico com a formação mais antiga ou uma formação com residência médica vai tomar, e a medicina baseada, às vezes, em condutas que divergem muito, divergem para o outro lado daquela decisão baseada em evidência. Novos tratamentos, novas abordagens, sem nenhum tipo de evidência científica, muitas vezes relacionados à parte financeira. E aí o paciente, no meio dessa história, né, ele chega para você para pedir opinião, muitas vezes porque ele já ouviu a opinião do outro lado, né? E essa abordagem nossa, às vezes, é baseada numa angústia que a gente tem de tentar demover a ideia do paciente, muitas vezes que ele já está com a ideia formada na cabeça, a gente acaba entrando até numa rota de conflito com o paciente. Então eu queria saber do senhor como é que a gente, não há uma resposta, mas se comportar nesse ponto, pegando essa frase da diversidade cultural. Eu acho que não há uma resposta única para o que você está colocando. Eu pensaria que você está colocando duas situações talvez distintas. Uma delas quando você tem um indivíduo que, obviamente, olha para aquilo que, de alguma forma, são evidências científicas demonstrando qual é o melhor tipo ou os melhores tipos de conduta a se tomar diante daquela situação, por um lado, e por outro lado, obviamente, a experiência acumulada do passado que ele tem de fazer isso, porque, obviamente, na medida em que ele está na prática atendendo pacientes que vêm de maneira geral com as mesmas queixas, se repetem muito, né, ele tem experiências diversificadas de como os pacientes respondem àquilo que a evidência está recomendando. Obviamente, porque os pacientes são diferentes. Sim. O que está preconizado é uma coisa só, mas a resposta do paciente vai diversa. Então, ele vai ter que ter o expertise, a experiência de poder avaliar essas situações e ver para aquele paciente, com base não apenas na evidência, mas no que é a experiência anterior dele, para aquele paciente, qual delas ele acha que é de alguma forma mais adequada. E aí, obviamente, o passo seguinte para esse paciente, isso está tranquilo, ele está aceitando bem, isso cabe dentro das preferências dele? Então, essa é uma situação. A outra situação que eu acho que você está falando é quando não tem evidência ainda a respeito de certas situações. Aí é uma situação mais complicada. Onde a situação é bem divergente daquela que você propõe. Exato. Aí a situação é mais complexa, entendeu? E se não existe evidência do ponto de vista de recomendar um determinado tipo de intervenção, eu particularmente entendo que
a explanação dessa situação para o paciente e tomar em conta a opinião do paciente a respeito é fundamental, porque senão você está correndo o risco de, se você não toca nesse assunto, falar para o paciente que você vai fazer uma coisa que você sabe que não tem ainda evidência, ele não sabe, isso pode dar muito errado, e aí a culpa é de quem? Do médico. Então, assim, eu acho que o médico tem que ser muito honesto nessa hora, de alguma forma poder compartilhar com o paciente. Não é da ignorância dele, é da ignorância da ciência médica ainda para responder de uma forma clara aquilo que de alguma maneira ele está necessitando e dizer, olha, isso aqui é o melhor que nós podemos fazer, que a medicina pode fazer por você nesse momento, né? Eu acho muito complicado quando o médico garante resultado. Os processos que a gente vê no CRM tem muito a ver com a situação de médicos garantindo resultados que depois podem não se verificar com uma certa frequência. Uma terceira situação é quando o paciente já traz a conduta de um outro médico totalmente divergente, você não concorda com aquilo, porque aquilo não tem nenhum tipo de evidência, e acaba entrando em rota de colisão com o paciente. Eu acho que é isso que a gente deve evitar, né? Quando você se vê diante de uma situação como essa, eu acho que você tem que ter a habilidade de conversar com o paciente, na minha opinião, né, no sentido de você desconstruir o que possa, no que ele está colocando, como algo amparado por evidência. Exato. Né? Para não ser a tua opinião contra a do colega que ele viu antes. Não é a minha, é da evidência. Então você tem que ter essa habilidade, porque senão você entra numa situação de competição apenas. O paciente vê isso, ele consegue perceber que são duas estrelas disputando a primazia do cuidado dele. Então você tem que ter a habilidade de desconstruir, às vezes, o que você não concorda com o que foi colocado para ele, você deve ter as suas razões para tanto, e obviamente assim, esse paciente é que vai acabar no fim tomando a decisão de com quem é que ele vai se tratar, entendeu? E aí, muitas vezes, isso não tem a ver com o que está sendo proposto a ser feito, mas com o que ele sentiu de confiança na relação com o médico. Exato. Excelente. Vou passar aqui para o nosso professor Renato Assad. Professor Miguel, parabéns, excelente apresentação, como sempre, né? Muito didática. Antes de eu fazer o meu comentário, eu queria só agradecer a presença dos acadêmicos de medicina da Faculdade do Albert Einstein, que estão aqui prestigiando a nossa reunião, né? E os residentes do Líbano, que estão aqui também prestigiando a nossa reunião. Muito obrigado a vocês. Uma salva de palmas para eles. Bem-vindos. Opa, a nossa filha. Eu tenho notado no consultório, com a avalanche de informações do Dr. Google e da inteligência artificial, né? Os pacientes têm cada vez mais sido questionadores, né? E interlocutores no próprio tratamento, né? Então, como teve essa evolução, medicina baseada em evidências, e agora uma tendência à medicina centrada no paciente, isso não é uma tendência natural diante da carga de informações que está acontecendo na internet? Qual que é a sua opinião a respeito dessa evolução? Eu acho que o Dr. Google, de alguma maneira, já fez bastante malefícios. Por um lado, já promoveu bastante malefícios, porque todo mundo sabe, nem tudo que se encontra no Google são situações com as quais a gente possa dar sustentação do ponto de vista da veracidade, né? Tem muita coisa ali que é puro charlatanismo, né? Por outro lado, eu acho que a gente também tem que reconhecer que há coisas que os pacientes encontram no Google que, no meu modo de ver, são muito úteis para eles, né? Do ponto de vista de lhes dar verdadeiro conhecimento a respeito e que lhes permite, de alguma forma, virem para uma conversa com o médico, quando eles procuram o médico, ter uma discussão mais competente, como a gente poderia dizer, né? Então, acho que com relação a isso, tem tanto aspectos negativos quanto aspectos positivos desse volume de informações disponíveis hoje. A questão da inteligência artificial, eu acho que a gente ainda não tem condições de avaliar o impacto que isso de alguma forma esteja tendo e possa vir a ter
na questão da assistência à saúde das pessoas, né? Assim como há muitas outras áreas da vida, vamos dizer. Eu acho que essa coisa da inteligência artificial, a gente já está vendo que também, às vezes, produz resultados que não necessariamente são resultados que você assinaria embaixo, porque na medida em que ela abarca os chamados Big Data, os grandes bancos de dados a respeito, pode aparecer, pode ter coisas ali, com certeza, que são questões que não são verdadeiras também, vamos dizer assim. Então, há que se interpretar o que vem como resultado da inteligência artificial. Então, no meu modo de ver, o papel do médico, quando percebe que o paciente, porque nem sempre o paciente revela da onde ele traz aquela informação que ele está conversando com o médico. O médico tem que ter a sensibilidade de saber que, se mesmo ele não tendo falado, ele deve ter pesquisado, ele deve ter de alguma maneira extraído informações através da internet, seja no Google, seja na inteligência artificial, e conversar com o paciente a respeito daquilo que o paciente refere para ele. E poder retificar, eventualmente, no que o paciente está falando, aquilo que não corresponde ao conhecimento real da medicina, né? Então, eu acho que ainda é uma situação, Renato, que vai se desdobrar ainda, mas, assim, pode ser que ela venha a ter um impacto muito mais positivo do que negativo, mas a gente está num momento onde não dá ainda, do meu modo, para saber de que forma isso vai estar impactando cada um de nós do ponto de vista desse trabalho assistencial com as pessoas. O senhor falou? Miguel, boa apresentação que toca num assunto que mexe com todos nós no dia a dia. Eu só acho que tem um ponto que é importante, que é qual a nossa reação como médicos quando somos, entre aspas, contrariados. Então, o fato do paciente não aceitar nossa sugestão significa que nós somos menores do que o outro médico que foi quem sugeriu outra coisa e foi o que o paciente seguiu. Então, eu acho que entre nós tem que haver a percepção de que o paciente tem a liberdade de escolher o que quiser. A vida é feita de escolhas, ele pode fazer uma ótima escolha não te ouvindo, pode ter feito uma péssima escolha não ter te ouvido. E eu acho que não cabe a gente ter aquela sensação de que eu fui preterido. Pode até não gostar, né? A gente não gosta de ser, entre aspas, desmerecido. Mas isso é algo que acontece no dia a dia. A gente vê muitas vezes o paciente tem informações erradas, um monte de fake news por aí afora, e muito médico também agindo de má fé. Muito médico. Isso é o que mais particularmente me dói. Alguém que indica a cirurgia, aí o colega vai lá e fala, não, vamos esperar, passou uma semana, passaram-se 3 semanas, não, é melhor operar. Quer dizer, é uma estratégia do mal, né? Ou outra que às vezes o médico é convocado o paciente quer ouvir uma segunda opinião, normal, e quem vai dar a segunda opinião se insinua de modo a levar o paciente para ele. E também eu acho uma atitude extremamente antiética, né? E eu particularmente, quando me pede segunda opinião, eu só dou segunda opinião se o médico do paciente estiver junto. Eu nunca entro sozinho no quarto. Mas não, vai lá, veja, conversa, depois a gente fala. Não. Eu só vejo o paciente com você do lado. Eu nunca abri brecha de que eu fui um cara antiético nessa minha segunda opinião. Eu não me arrependo disso. Eu acho que às vezes o paciente até fica com vontade de que você cuide dele, mas você foi dar uma segunda opinião. Aliás, às vezes quem faz a segunda opinião, ele não pode ficar com o paciente. Então, dentro dessa situação de liberdade que os pacientes têm de escolher o que querem, uma coisa realmente boa,
as decisões compartilhadas, tem doenças que isso é fundamental que aconteça, porque os resultados para um lado do outro são variáveis. Dentro dessa lógica, é importante que nós, médicos, nos comportemos de forma ética, sempre. Né? É a melhor maneira de dirimir conflitos com os pacientes, com os outros colegas e com nós mesmos. É o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Eu acho muito boa essa sua observação, né? Eu comentaria assim que uma coisa assim, que quando a gente é, entre aspas, contrariado, né, como você colocou, a gente tem que ter a humildade de saber que muitas vezes existe mais de uma solução para um mesmo problema, né? Então, o paciente ele pode simplesmente não estar necessariamente indo contra o que você está falando, mas dizendo que ele prefere aquilo que o outro, de uma certa forma, lhe propôs. Ok, até aí tudo bem. A questão é, e aí eu entro na segunda parte do seu comentário, né, de muitos médicos que, de alguma forma, têm uma atitude muito sedutora na relação com o paciente. Então, assim, na verdade, eles não estão propriamente defendendo uma alternativa válida, mas muito mais seduzindo o paciente para que ele seja aquele que de alguma forma vai se dar cargo de continuar cuidando daquela pessoa e não algum outro profissional. E eu achei muito curiosa e interessante essa postura, né, de, na verdade, mesmo que seja o paciente que procure a segunda opinião, na verdade ela ser compartilhada com o médico original, né? O médico original é um grande interessado em saber o que um outro eventualmente possa, deveria pelo menos, né? O que o outro possa estar pensando e proteger isso e eventualmente mudar ou não aquilo que havia eventualmente antes preconizado para aquele paciente. Acho que essa atitude ética em qualquer uma das fases da nossa atuação, ela sempre deve realmente prevalecer. Obrigado pelo comentário. Opa. Professor, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado pela palestra, o senhor foi fantástico. O livro que o senhor utilizou como referência não tem mais à venda, viu? Não tem mais? Não tem mais à venda. Qual que não tem? Aquele que o senhor estava procurando, que o senhor na sua apresentação falou a respeito. O artigo que eu falei? Não achei o material deles. Do Peterson? Eu achei só partes dele. Não, eu tenho o artigo, eu posso mandar para. Eu ponho no grupo, eu vou colocar no grupo. Você está no grupo? Estou no grupo, Eu ponho no grupo, pode deixar. Eu ponho o artigo na íntegra. Sensacional. Deixa eu aproveitar, professor Renato, agradecer o Você sabe que muitas vezes quando a gente faz pesquisa na internet, mesmo dentro dos periódicos CAPES que está liberado e tal, a gente tem enorme dificuldade, às vezes, de encontrar certos artigos, né? E vocês sabem melhores do que eu que tem aí alguns jeitos de você driblar esses firewalls e conseguir o artigo que vocês querem. Professor, bom, deixa eu agradecer meus alunos da Unis e da EMB, monitores de microcirurgia no LEPIC, pelo HC. Professor, o senhor falou muito bem sobre os nossos colegas que são eticamente questionáveis, que eles têm postura sedutora. Nós temos aí material completo do Dale Carnegie, nós temos os truísmos do Milton Erickson. A grande pergunta é, nós que trabalhamos de forma ética, de uma forma fair play com o nosso paciente, como, na visão do senhor, nós conseguiríamos competir com esse colega que ele se veste com a carapuça da autoridade, né, parafraseando Milton Erickson? Bom, eu não estou interessado em competir com ninguém, né? De alguma forma, assim, eu não vou abrir mão da formação, não só médica, como humanista que eu tive, né? E para mim a questão ética é um pilar absolutamente inegociável, tá? Então eu não vou, de alguma maneira, abrir mão disso para competir com ninguém. Se o paciente o prefere, paciência, esse paciente não será meu paciente. Mesmo assim. O professor Daniel Munhoz, que é da ética lá da Santa Casa, ele fala que cada médico tem o paciente que merece. Então eu acho que esse é o ponto. Eu vejo isso, quer dizer, não adianta, se ele prefere essa conduta, né, da desinteligência humana, né, a gente está na inteligência artificial, da desinteligência humana do Instagram, por exemplo, é porque ele não é o médico que te merece, ele não é o paciente que te merece.
Ele prefere o caminho diferente, paciência. Vai. Eu acho que o encontro do médico com o paciente é um encontro de almas. De alguma forma, se um paciente qualquer se deixa seduzir por um médico, de alguma maneira eu entendo assim, é a alma que cruzou mais com a dele do que com a minha. Então, isso acontece, não adianta. A vida é assim, é a arte de encontros e desencontros. Você não deve fazer de tudo para simplesmente dizer tem que acontecer. Não, às vezes não vale a pena mesmo. Vai dar problema no futuro, você pode ter certeza. Boa noite, professor Miguel. Primeiro, com certeza. acho que fazer um comentário que uma doçura de resposta como essa, acho que o que torna a medicina mais provável e amável, né? Professor, vou puxar talvez um pouco a sardinha para a psiquiatria, mas eu espero que sua resposta abranja também outras áreas, porque durante a sua aula a gente foi ouvindo muito sobre decisão compartilhada, né? Intervenções que possam vir a ser feitas para esse paciente. Mas e quando é quase que um diagnóstico compartilhado, que tem sido um desafio ao paciente que já vem demandando ter um título, ter pelo menos um título, ter pelo menos um diagnóstico, um CID, estar no DSM, por exemplo, né? O senhor acredita que é um desafio semelhante à decisão compartilhada? Tem alguma outra nuance que a gente possa entrar ali em acordo com o paciente quando às vezes é de recusa? Não acho que tem que fazer o neuropsicológico, não acho que precisa de mais um título em cima desse quadro, que é um quadro sintomático, sem dúvida, de sofrimento, mas e aí, precisa de diagnóstico toda hora? Veja, assim, eu parto do princípio que em qualquer especialidade médica, seja psiquiatria ou qualquer outra, né, a gente tem que ir no atendimento de um determinado paciente, você está vendo pela primeira vez, você tem que estar absolutamente aberto para conversar com esse paciente a respeito do que aparece na consulta. E o que vai aparecer na consulta são as queixas que esses pacientes têm, né, do ponto de vista de sintomas, sejam eles psiquiátricos, sejam sintomas físicos, mas vai aparecer também na consulta, na medida em que você deixa o campo aberto para isso, coisas que os pacientes já andaram lendo a respeito, crenças que os pacientes têm a respeito, explicações a respeito da causalidade disso. Então você tem que estar absolutamente aberto para conversar com ele a respeito disso que ele traz e emitir a sua opinião como médico a partir da sua experiência, daquilo que ele está comentando. De que forma isso vai acabar sendo incorporado ou não pelo paciente é imprevisível. Não dá para a gente saber como cada pessoa vai receber aquilo que a gente conversa com ela. Mas você tem uma experiência, você tem suas ideias, você tem as suas convicções e eu acho que é delas que você deve estar colocando na mesa. E esperar que, obviamente, o paciente entenda aquilo e, obviamente, possa eventualmente modificar as opiniões que tem a respeito de certas coisas. Nem sempre isso acontece, né? Quer dizer, a minha área psiquiátrica é mais fácil de eu falar do ponto de vista da minha experiência. Quer dizer, o que eu tenho de pacientes que chegam no meu consultório dizendo que sofrem de pânico é uma coisa absurda a quantidade. E não tem nada que ver, 90% das vezes, com o que nós, psiquiatras, consideramos como um transtorno de pânico, né? E eu tenho que conversar com o paciente sobre isso, né? Então, obviamente que eu consigo, eu acho que até na maioria das vezes, mostrar para o paciente que o fato de que, de alguma maneira, ele sente uma crise de ansiedade muito intensa, isso não necessariamente é o que os médicos chamam de pânico. Legalmente você pode chamar, estou panicado, mas não é exatamente. Por quê? Porque pode ter um tratamento diferente do que, de alguma forma, a ansiedade daquilo que é um transtorno de pânico. Então, eu acho que essas situações podem se repetir em outras especialidades também. Então, você tem que estar muito aberto e disposto a conversar. Para isso, nós temos um problema, né? Principalmente quando você não está no consultório particular, que é o tempo. O tempo que, de alguma forma, você dedica a cada consulta é que, de alguma maneira, vai te possibilitar ou não estabelecer uma relação, uma conversa que possa ter um resultado positivo.
na pressa de atender uma fila de 40 pessoas, complicado. Por exemplo, eu não penso que tomada de decisão compartilhada numa emergência médica é uma coisa simples de se fazer. Eu diria que na maior parte dos casos não dá para fazer. A situação exige um determinado tipo de procedimento que não tem condição de você, de alguma maneira, ali estar fazendo isso. Então, tem que levar em conta, como eu falei, essas circunstâncias também da relação. E eu acho que no consultório, no atendimento ambulatorial, a questão do tempo é fundamental. Consultas rápidas não costumam, de alguma maneira, possibilitar uma conversa que eu acho que seja muito produtiva. Até porque a gente já sabe, por pesquisas que foram publicadas há muito tempo atrás, que com 2 minutos de consulta o médico já tem uma ideia do que ele acha que o paciente tem, né? Mas o tempo que ele tem para explicar essa ideia é que é fundamental, né? E aí a decisão compartilhada que é importante. Professor Miguel, muito obrigado pela excelente apresentação. Começamos com o pé direito as nossas palestras científicas. Muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas ao professor Miguel. Obrigado. Passa a palavra para o doutor Renato. Só corrigir um erro meu. Eu agradeci os acadêmicos de medicina do Einstein, os residentes do Líbano, e esqueci de agradecer a presença dos acadêmicos da Faculdade Unisa Anhembi Morumbi. Então, são sempre muito bem-vindos os novos valores. Eu queria, mais uma vez, enfatizar aqui a importância da presença de vocês na nossa reunião. Muito obrigado. Fico com o meu compromisso de postar o artigo, eu não vou esquecer, tá?